Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou meditando aqui em Jó, capítulo de número 1, versículos número 4, diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e costumavam convidar suas 3 irmãs para comer e beberes com eles. Olha que interessante, a Bíblia diz que os filhos de Jó, eles tinham o costume de sempre fazer um banquete e convidar as suas irmãs, um de cada vez. Então, um por vez, sempre fazer um banquete na casa um do outro. Eu acho interessante que os filhos de Jó estão mostrando que eles eram unidos, eles tinham união. Hoje não, hoje as pessoas se deixam para se unir, sabe quando? No velório. Olha que interessante, olha os filhos de Jó, irmão. Os filhos de Jó estão ensinando que a gente tem que se unir com vida, não quando alguém morre. Hoje não, hoje as pessoas se unem, sabe quando? Quando tem alguém no caixão e quer se unir. E aí, filho, tem que se unir quando tá vida, filho. Não adianta se unir quando algum ente querido se perde um ente querido e quer fazer união, e a família vem se unir para lamentar pelo morto. Não, irmão, a gente tem que se unir quando tá vida. Olha os filhos de Jó, eles sempre se uniam uns aos outros, faziam um banquete na casa um dos outros. Então percebe que os filhos de Jó sempre tinham união entre eles, sempre faziam comunhão, porque eles sempre sentavam para comer na mesa, faziam comunhão de família ali. Hoje as famílias deixam para se unir, sabe quando? Quando algum ente querido se perde, aí quer se unir. Só que eu acho interessante nessa passagem de Jó, eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui. Você vai ver que em Jó capítulo número 1, versículo número 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus foram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Sabe o que eu achei interessante? Percebe que Deus olhou para Jó e Deus falou assim, ó, não há ninguém na terra como ele. Deus está falando para quem? Para Satanás, porque Satanás é o acusador. Só que Deus falou assim, de onde você vem? Ele vai responder o Senhor, de percorrer a terra e ver o que nela acontece. Aí Deus falou assim, você tem reparado, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Então percebe que Deus está mostrando que Jó realmente fazia diferença na terra. Quem foi o outro homem que Deus olhou também fazer diferença na terra? Noé. Você lembra que Deus falou lá em Gênesis? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e toda a terra estava corrompida. Deus falou assim, Noé, você é o único justo no meio dessa geração perversa. Noé também foi um homem que Deus olhou e fazia diferença na terra. Quando Deus olhar para você, você é alguém que faz diferença na terra? Porque, filho, a gente como cristão, a gente não tem que ser melhor do que ninguém, mas a gente tem que ser um referencial para alguém. Olha que interessante, irmão. Me tornar cristão não é me tornar melhor que o outro. Não é isso, irmão. É me tornar diferente. É mostrar a diferença. Olha que tremendo isso. Percebe o que Deus falou? Não há ninguém na terra como ele. Então Deus olhou para Jó e Deus falou que é Satanás. Não há ninguém como Jó na terra. Ele é íntegro, ele é reto, ele me teme e se desvia do mal. Olha que interessante. Deus olhou para Jó e Deus viu essas qualidades em Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então percebe que Jó, ele sempre se desviava do mal. A Bíblia diz, abstenha-se do mal e faça o bem. Então Jó sempre se afastava do mal, irmão. Olha o que eu acho interessante nessa palavra. Só que perceba um detalhe, presta atenção. Aí você vai ver que o diabo vai falar assim, Satanás vai falar assim para Deus, presta atenção. Será que Jó tem razões para temer a Deus? Acaso tu não puseste uma cerca ao redor dele, da família dele, tudo que ele tem? Então percebe, escuta isso aqui. Percebe que em Jó, capítulo número 1, no versículo número 10, olha o que Satanás respondeu para o Senhor. Acaso tu não puseste uma cerca ao redor dele? Então percebe que o cão, ele sabia que Jó tinha uma cerca ao redor de Jó. E cerca se fala de proteção. Jó era protegido. Quem é que protege nós? É Deus, filho. Por que você acha que, filho, não aconteceu nada com você? Porque tem alguém maior que te guarda. É Deus que guarda, filho. O salmista vai dizer que o seu guarda vai sair e vai chegar desde agora e para sempre. Quem nos guarda é o Senhor. Tem uma cerca ao redor de Jó. Olha o que ele disse, acaso tu pusesse uma cerca ao redor dele e de tudo que ele tem. Então por que o inimigo não conseguia tocar? Porque Jó tinha uma cerca ao redor de Jó e da família de Jó. Então percebe, filho, a gente é guardado. Tem uma cerca que nos guarda. No mundo espiritual, você não vê, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos para nos guardar. Filho, isso aqui é coisa espiritual, isso aqui é para quem crê. Só que escuta só isso aqui, presta atenção. Aí ele vai falar assim, tu também abençoaste tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha o que ele falou para Deus também. Jó te teme, Jó te obedece, porque você dá tudo para ele. Olha como ele é rico. Olha os rebanhos dele, está espalhado pela terra. O homem é rico, é fácil de obedecer assim. Aí o que Deus falou? Pois bem, vá lá, toque em tudo que ele tem, só não tira a vida dele. Então percebe, irmão, percebe que a Bíblia diz que o inimigo, ele vai tocar em tudo que Jó tem, só que não vai tocar em Jó, porque no primeiro capítulo Deus falou, pode tocar em tudo que ele tem, menos nele. E o diabo obedece quando Deus fala. Olha que negócio tremendo, quando Deus fala, até o Satanás obedece. Filho, a Bíblia diz em Tiago, você crê que existe um Deus só? Pois até os demônios creem e tremem. Olha que tremendo, irmão. Deus falou uma vez só, vai lá, toca tudo que ele tem.
só não tira a vida dele. Você vai ver que o diabo vai tirar os rebanhos, vai tirar os ovelhas de Jó, vai tirar o jumento, vai matar até os filhos de Jó. Mas ele não tocou em Jó, porque Deus falou, pode tocar em tudo, menos no meu servo, menos em Jó. Em Jó você não toca, porque a Bíblia diz que ele que pertence a Deus, o maligno não toca. Então percebe, no primeiro capítulo você vai ver que o inimigo não toca em Jó. Olha que negócio tremendo, irmão. Obediente. Olha que forte isso. Quando Deus fala, ele obedece. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, você vai ver que ele vai tocar em tudo que Jó tem, vai tirar tudo que Jó tem, vai destruir os rebanhos de Jó, vai destruir a família de Jó. Então percebe, aqueles irmãos que se uniam aos filhos de Jó, já não vai ter mais união, porque o diabo vai destruir. A Bíblia diz que os filhos de Jó fizeram o quê? Eles morreram, o diabo matou eles, Satanás mataram eles, mandou um vento sobre a casa, e o vento bateu contra a casa e caiu sobre os 10 filhos de Jó, e os 10 filhos de Jó morreu. Então percebe, ele foi destruir quem vivia em união. Por que ele também foi atingir os filhos de Jó? Porque os filhos de Jó faziam banquete. Então percebe que ele não suporta ver a família unida. Por isso que ele destruiu os filhos de Jó também. Olha que tremendo, irmão. Você acha que o diabo quer ver a família unida? Você está enganado, filho. Não quer ver a família unida. Ele veio, filho, uma coisa que ele odeia, a família unida. Ele veio para destruir, filho. Um espírito maligno. Olha que negócio interessante. Só que você vai ver nessa passagem que Jó perdeu tudo. Aí Jó vai cair de joelho, Jó vai falar assim. Jó adorou o Senhor. E Jó disse, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Deus me deu e Deus tomou. Então percebe que Jó não adorava a Deus pelo que Deus dava, irmão. Jó adorava a Deus pelo que Deus é. Jó perdeu tudo, mas continua adorando. Porque o verdadeiro cristão não adora a Deus pelo que Deus dá. Ele adora a Deus pelo que Deus é. Se ele tem, ele adora. Se ele não tem, ele continua adorando. Você acha que eu adoro a Deus pelo que Deus faz na minha vida? Eu adoro a Deus pelo que Deus é. Se Deus fechar a porta, ele é Deus. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Eu continuo adorando ele. Eu tendo ou não tendo, eu vou adorar. Jó, ele era um tipo de homem que era assim. Percebe que ele perdeu tudo, mas ele continuava adorando. Só que eu preciso que você dobre atenção nessa palavra. Eu vou finalizar. Irmãos, olha que negócio interessante. Se você tomar leitura de Jó, capítulo de número 1, versículos número 6 e o 7, você vai ver que Deus falou assim, você tem reparado, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Lá no 8, perdão. Jó, capítulo número 8. Você vai ver que Deus falou assim, não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro, teme a Deus e se desvia do mal. Em Jó 1:8, Deus falou o quê? Ele é íntegro, ele é reto, teme a Deus e se desvia do mal. Só que em Jó, capítulo de número 2, no versículo número 3, você vai ver que Deus repetiu a mesma coisa. Presta atenção, Jó 2:3. Então disse o Senhor, você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Embora você me tivesse instigado para destruir sem motivo. Então perceba um detalhe. Em Jó 1:8, Deus falou que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Em Jó 1:8. Só que em Jó 2:3, você vai ver que Deus repetiu a mesma coisa que ele tinha dito antes. Pode ler Jó 1:8 e depois você lê Jó 2:3. Você vai ver que Deus repetiu a mesma coisa. Agora, por que Deus não mudou o modo de falar a respeito de Jó? Sabe por quê? Porque Jó perdeu tudo, mas Jó não mudou quem era. Deus falou, embora você me incitasse contra ele, ele continua sendo íntegro, reto, temendo a Deus e se desviando do mal. Por isso que Deus repetiu a mesma coisa que falou antes, porque Jó perdeu tudo, mas não mudou quem é. Só que eu acho interessante nessa passagem, se você tomar leitura, você vai ver que lá em Jó, capítulo número 42, no versículo número 10, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus vai dar tudo em dobro do que Jó tinha antes. Então percebe, o diabo tirou tudo de Jó, mas Deus deu o dobro do que Jó tinha antes. Então, ou seja, o inimigo tirou os camelos, tirou o jumento, tirou tudo, só que Deus deu o dobro. A Bíblia diz que o Senhor multiplicou. O diabo tirou, Deus deu o dobro. Filho, Deus jamais vai permitir você perder algo sem te acrescentar algo melhor. Você acha que Deus vai permitir você perder uma porta de emprego sem abrir uma melhor? Você acha que Deus vai permitir você perder algo sem te dar o melhor? Filho, o que Deus tem é muito maior. Percebe, o inimigo tirou tudo. A Bíblia diz que tirou tudo de Jó. Só que a palavra do Senhor afirma que Deus deu tudo em dobro do que Jó tinha antes. Então, ou seja, Jó tinha 6.000 camelos, foi para 12. Olha que tremendo, Jó tinha 8.000 jumentos, foi para 16.000. Deus deu o dobro. Eita glória, o diabo tira, Deus dá o dobro. Deus jamais vai permitir você perder algo sem te acrescentar o melhor. Reflita nessa palavra e fica com isso em nome de Jesus.